Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo no programa Pontuando, mais uma vez falando de questões climáticas. Gente, nós estamos vivendo realmente uma época muito estranha, onde você vê uma pressão na geopolítica mundial, uma pressão para guerras, uma pressão para extremismos, uma crença e uma descrença que evolui de um campo a outro, de um extremo a outro, melhor dizendo. Alguns não acreditam em problemas climáticos causados pelo homem. Se ele não foi causado pelo homem, alguma coisa aconteceu que o causou, porque nós estamos sentindo já há alguns anos, na China, na Índia, na própria Europa, aqui na América Latina agora, nos Estados Unidos da América, nós temos sentido secas extremas, calor extremo, tem acontecido na Europa já há algum tempo, diminuição do gelo do Ártico. Não sei se podemos dizer que constatamos aumento de nível de mares, mas nós estamos tendo estiagens muito grandes, temporalmente falando, e secas, né, muito grandes, e também estamos tendo enchentes em vários pontos do mundo. Às vezes não é noticiado aqui, mas ano passado tivemos problemas com enchentes na Índia e na China, que são lugares muito populosos e onde esses problemas trazem crises imediatas devido à quantidade de pessoas. Tudo bem que a China é mais bem disposta economicamente, a Índia não tanto, embora esteja crescendo bastante, mas de qualquer forma, onde você tiver um problema climático que arraste milhões de pessoas, você tem um problema ainda que a economia te ajude, porque a economia não produz água, né? Ela não produz alimento de uma terra devastada. Estão havendo algumas devastações. Bom, eu trouxe aqui algumas reportagens rápidas para nós lermos e tomarmos pé da situação. Na Amazônia, por exemplo, nós estamos tendo um problema de uma seca incrível, né? O rio Madeira, ele caiu para o menor nível da história. Em Tefé parece que também temos problemas de embarcação que não tem como navegar em águas que não têm profundidade. Vamos ler, porque fica melhor para eu poder falar com propriedade através das reportagens. Bom, então vamos lá. Amazônia seca, Rio Madeira cai para o menor nível da história. Essa reportagem ela é de 9 de setembro de 2024, quer dizer, coisa de pouco menos de um mês atrás. E nós estamos aqui com uma newsletter do Clima Info. Muito bem, então vamos ler sem mais delongas. Em muitos trechos, o maior afluente do rio Amazonas se transforma em bancos de areia, isolando ribeirinhos e prejudicando o transporte de pessoas e produtos. A Amazônia está se acostumando a viver com cenários distópicos, surreais, para quem viveu a vida inteira na maior floresta tropical do planeta. O rio Madeira, uma das principais artérias da bacia amazônica, é o exemplo mais brutal dessa situação. Onde antes a água corria abundante, agora bancos de areia se formam num leito seco do rio, como retratou Lalo de Almeida na Folha. Deve ser publicação da Folha de São Paulo. O rio Madeira sofre com a seca impiedosa. Na última terça-feira, 3/9, ele atingiu seu pior índice mínimo da série histórica iniciada em 1967, quando se começou a medir, né? Dados do Serviço Geológico do Brasil, SGB, indicam que a cota do rio ficou em 1,02 metros, ultrapassando o recorde anterior de 1,10 metros, ultrapassando no sentido contrário, né? Quer dizer, está mais baixo. As comunidades ribeirinhas sofrem na pele com seca intensa. A falta das chuvas prejudica seus cultivos de banana, melancia, mandioca e milho.
O rio ressecado dificulta o transporte do pouco que consegue produzir para a venda em Porto Velho, em Rondônia. Os poços secos impõem restrições adicionais ao uso de água para evitar o colapso total do acesso à água. Como pontuou o G1, publicação do Globo, existem 52 comunidades ribeirinhas nos arredores do porto de Porto Velho, todos sem acesso à água tratada e encanada. Para auxiliar no tratamento da água consumida pelos ribeirinhos, a Defesa Civil da capital de Rondônia distribuiu kits de hipoclorito de sódio que retira impurezas da água. Mesmo assim, a preocupação com o desabastecimento da água é grande na região. Provavelmente, teremos níveis dos rios abaixo da média em 2024. A seca continua desde 2023, com previsões de chuva abaixo do esperado nos próximos 3 meses na região centro-norte do país, especialmente a Amazônia. A situação tende a piorar e continua batendo recorde de intensidade e extensão, alertou Ana Paula Cunha, pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ao UOL. Muito bem. Agora, nós vamos passar para a publicação da Rádio Agência. Essa é de 11/9/2024. E ela continua dizendo e reforçando: os rios da Bacia Amazônica enfrentam secas com níveis históricos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, as águas dos rios como Madeira, Rio Branco e os Solimões estão hoje em níveis mais baixos jamais vistos. Bom, então nós estendemos agora, né? A gente viu o Rio Branco também e os Solimões. Nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, pouco menos de um mês atrás, por exemplo, a medição do Rio Madeira em Porto Velho, capital de Rondônia, caiu para 69 centímetros. Olha só. A menor desde que começou a ser registrada há mais de meio século. O governo do estado está distribuindo 32 mil litros de água potável para mais de 200 famílias no entorno. Outros 6 rios, dos 8 principais do estado, também estão com um nível abaixo do registrado nesse mesmo período do ano passado, segundo o Boletim Hídrico Estadual. Então, olha só, outros 6 rios, dos 8 principais do estado, também estão com um nível abaixo do registrado nesse mesmo período do ano passado, segundo o Boletim Hídrico Estadual. E não é só a seca. Por causa do clima, as atividades ao ar livre da rede pública de ensino de Rondônia foram suspensas nesta semana. O mesmo aconteceu no Acre. Na capital Rio Branco, integrantes do gabinete de crise do governo estadual se reuniram nesta semana com pesquisadores da Universidade Federal do Acre para reforçar uma abordagem integrada com órgãos estaduais, federais e os municípios, e de acordo com o cientista ambiental Foster Brown, a universidade tem repassado os dados dos sensores de qualidade do ar instalados em todo o estado e a tendência é que a situação se agrave. Já o rio Acre atingiu 1,30 metros na capital na manhã de quarta-feira em setembro, né? Muito perto da mínima histórica, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. No estado do Amazonas, um comitê de enfrentamento à estiagem está em operação desde julho deste ano de 2024, quando foi decretada a situação de emergência nos primeiros 20 municípios no final de agosto e foi decretada então emergência em todos os 62 municípios amazonenses. Nesta terça, dia 10, em Manaus, o presidente atual da República anunciou investimento de 500 milhões para garantir a navegabilidade e o transporte de cargas nos rios da Bacia Amazônica. O anúncio trata de 4 obras de dragagem de manutenção dos rios Amazonas e Solimões. A estiagem também pode afetar o plantio do último trimestre. Os 9 municípios brasileiros com risco muito alto para o plantio em agosto estão na região norte, assim como outras 33 cidades no norte estão em risco alto de terem o plantio comprometido por causa da seca. As informações são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Além da região norte, a estiagem está sendo sentida em outras regiões. No nordeste, os reservatórios da usina de Sobradinho, das usinas de Sobradinho, na Bahia, e Xingó, entre Alagoas e Sergipe,
terão vazão reduzida por determinação da ONS, que é a Operação Nacional do Setor do Sistema Elétrico. Na semana passada, diz respeito à semana anterior ao dia 11 de setembro, Sobradinho, por exemplo, estava com pouco mais da metade da capacidade, coisa de um mês atrás. Também na Bacia de São Francisco, mas só que em Minas Gerais, a usina de Três Marias está com um nível de reservatório semelhante, mas por enquanto não há notícias sobre redução de vazão. Por enquanto, nesse mês agora de setembro, né? Nós estamos em outubro. De acordo com o governo federal, o Brasil enfrenta a pior estiagem em 75 anos. Em 2024, mais da metade do território nacional foi afetado pela seca e em um terço do país o cenário é de seca severa. Pensem bem, finalizamos aqui a segunda e vamos passar para a reportagem. Essa primeira a reportagem aqui da Rádio Agência é de Dayana Vitor, tá? A repórter, ok? E do Clima Info aqui, eles não disseram o nome. Eu gosto de dizer o nome da pessoa que deu corpo à reportagem. Não disse, tá, gente? Por isso que eu não estou mencionando. Bom, agora nós vamos para a seca num portal aqui chamado Capital Reset, da UOL. A reportagem é de 16 de setembro, de André Borges, tá? Reset UOL. Mas antes eu estava dizendo o seguinte, reparem que eu fiz vídeos aqui, podcasts aqui sobre queimadas. Então, nós temos que... Num deles eu me lembro que nós falamos que no lugar dos rios voadores, nós vamos ter fumaças voadoras, né? Porque elas vão subir do mesmo jeito que a evapotranspiração das árvores, que fornece litros de água para a atmosfera, até mais do que a própria evaporação dos rios, e é com isso que nós temos chuvas aqui. Então, olha bem, nós estamos com seca no rio, então nós temos pouca transpiração. Nós estamos com mata queimada, então nós temos pouca evapotranspiração. Nós temos pouca chuva lá em cima, então nós também temos pouca evapotranspiração e pouca transpiração de rios. Quer dizer, num efeito em cadeia, nós vamos ficar com reservatórios para energia elétrica, produção de energia elétrica nas hidrelétricas comprometidos em suas vazões, e vamos ficar sem chuva para as nossas roças aqui, vamos chamar assim, para as terras aqui do sudeste, do sul, e isso vai atingir inclusive o sul da América do Sul. Isso tudo por quê? Por questões do homem, né? Não só do clima do planeta como um todo, mas por causa das queimadas. Nós tivemos aumento de 60% das queimadas no Brasil este ano e já estávamos padecendo de uma seca histórica desde o ano passado e retrasado. Quer dizer, a coisa está feia. A última reportagem vai falar sobre as questões econômicas. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, vou pedir paciência a vocês. Então, Reset UOL. A seca histórica que impacta a região amazônica reduz o nível dos rios da região. Ela já mexe com o preço do óleo diesel que abastece as usinas de energia elétrica. Tá? No estado do Amazonas, onde 121 térmicas que geram eletricidade dependem da queima de óleo diesel e gás. É grande a pressão por aumento no preço desse insumo devido às dificuldades de distribuição causadas pela estiagem. Tá? Bom, das 144 usinas que hoje estão em operação no Amazonas, 121 dependem de fornecimento desses combustíveis, principalmente diesel, para operar. Da potência total de 2.094 megawatts de energia gerada no estado, 1.800 megawatts são obtidos via queima do óleo, que é uma das fontes mais poluidoras de toda a matriz elétrica, só atrás do carvão mineral. Então, o cenário tem causado questionamentos entre os donos de usinas do estado e o principal fornecedor de diesel na região, a ATEM Distribuidora de Petróleo. O grupo ATEM é dono de 45 balsas-tanque e 20 empurradores com capacidade de armazenamento de 145 milhões de litros de combustível. Responsável por abastecer usinas térmicas, nós estamos falando de termoelétrica, tá? Não estamos falando de energia hidroeletricidade, não. Então, responsável por abastecer as usinas térmicas em 95% das comunidades do Amazonas, a ATEM enviou carta aos geradores da região informando que terá que aumentar o preço do seu óleo devido às dificuldades de transporte e acesso às plantas. Quem que paga essa conta? É um subtítulo. Nos cálculos apresentados a empresas como Amazonas Distribuidora, PowerTech,
a Greco Energia, VEPA Flexgen e Oliveira Energia, donas da maior parte das usinas do estado, tudo privada, né? A ATEM apresenta cálculo que eleva o valor do diesel de entre 0,9 e 0,15 por litro do combustível, dependendo da localização de cada planta. Só a Oliveira Energia, por exemplo, tem 42 usinas abastecidas pela ATEM. Em toda a região norte, são gastos cerca de 12 bilhões por ano para suprir o fornecimento de energia nos sistemas de geração isolados, regiões que não estão conectadas à rede interligada nacional e precisam de eletricidade das termoelétricas. Este montante é pago pela conta do consumo de combustível, a CCC, encargo incluído na conta de luz de todos os consumidores do país. Ocorre que os valores relacionados ao transporte de combustível já estão quantificados. A PowerTech reagiu à cobrança extra e, por meio de seu escritório da advocacia, acionou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, acusando a fornecedora, a ATEM, de querer impor um custo extra às suas operações que não constam em contrato. Essa tentativa unilateral de aumentar o preço do combustível representa uma grave subversão às disposições do contrato particular de fornecimento de combustível, celebrado entre as partes, representando ainda risco de atendimento ao próprio sistema isolado de distribuição de energia, né? Que possui peculiaridades sensíveis e específicas que lhe são inerentes, afirmou a PowerTech. Seca histórica. A ATEM afirma que o aumento é resultado da seca que atinge a região. Em muitas localidades, o transporte fluvial é a única alternativa existente, inclusive para levar o próprio diesel. Devido a áreas mais rasas que espalham-se nos rios, como se vê no Rio Madeira, que enfrenta sua pior seca desde que passou a ser monitorado pelo Sistema Geológico Brasileiro SCG em 1967, ou seja, há mais de 50 anos, a empresa alega que precisa recorrer ao aluguel de balsas adicionais de menor porte, capazes de navegar durante a seca severa, ou seja, em rios com águas menos profundas. Será necessário o posicionamento de balsas adicionais durante esse período para realizar a entrega com segurança, afirma a companhia em carta enviada à empresa PowerTech. Então, olha bem, olha o impacto da menor quantidade de água, não na hidroeletricidade, sim na termoeletricidade, que por sua vez é poluidora, ela vai aumentar a questão da seca, porque vai se poluir mais, né? Bom, a última reportagem que eu vou ler, esta é do dia 19, né, de abril, ela é da Carta Capital, ela é do articulista Maurício Thurswall. Eu já li coisas dele aqui. Carta Capital, uma revista que eu gosto bastante, né? E essas informações aqui, claro que vocês podem, querendo referenciar, saber se são verdadeiras, se são fidedignas, as empresas que eu trouxe aqui se baseiam no G1, na Folha de São Paulo e organismos brasileiros, né? O Clima, por exemplo. O segundo aqui é da Rádio Agência, da Agência Brasil, tá? Esse aqui da climainfo.org também é do setor do Brasil, mas ela também se baseia em informações da Folha, do G1, etc. Mas é .org, ou seja, é nacional também. E esse que eu li aqui é da Capital Reset Wall, né? E Carta Capital, que vem falar aqui de um texto chamado Velho Fantasma, é uma publicação fidedigna que honra os fatos. São dados técnicos que eu também confio, porque é uma empresa séria, né? Bom, então vamos lá. Velho Fantasma. A crise climática ressalta a disfuncionalidade crescente do nosso setor elétrico. Por Maurício Thurswall, nome difícil. E essa reportagem aqui foi escrita há 13 dias, eu estou com a revista aberta aqui na minha frente. O problema energético no Brasil é estrutural, não é conjuntural. Afirmação feita pelo engenheiro Hildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e um dos maiores especialistas brasileiros no assunto. É motivo de reflexão às vésperas de o país ingressar no período de maior calor e consumo de energia em quase todas as regiões, na sequência de um quadro de estiagem severa e prolongada que nos últimos 3 meses deixou os reservatórios de boa parte das usinas hidrelétricas com metade da capacidade. Note que nós estamos falando do ano de 2024, mas isso já aconteceu nos 2 anos anteriores.
Premido pela incerteza quanto à eficiência de um sistema de transmissão que sofreu um desligamento acidental em agosto do ano passado, 2023, o Ministério das Minas e Energia solicitou ao Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, a elaboração de um plano de segurança energética ancorado na utilização de usinas termoelétricas, conforme nós falamos na reportagem anterior, alimentadas por combustíveis fósseis, nós sabemos que é o diesel, e cuja utilização nos últimos 10 anos representou um gasto de 200 bilhões de reais. Quer dizer, além de tudo é custoso, além de ser algo que onera o meio ambiente, é caro. Como consequência imediata do erro no bolso do consumidor, a Agência Nacional de Energia Elétrica adotou a partir deste mês, setembro, a tarifa vermelha 1, da bandeira 1, que significa que nas contas de luz residenciais teremos um acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Desde a liberação do governo FHC, o país convive com riscos de racionamento e apagões. Liberalização, ele está falando do modelo liberal de tratar a economia com privatização de empresas estatais estatais de energia, e por causa disso menos investimento por parte dos governos que vieram depois. Segundo a ONS, os meses de junho e agosto registraram o menor volume de chuvas dos últimos 94 anos para o mesmo período nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em reunião com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, foi apresentada para setembro, agora, uma previsão de entrada de água nos reservatórios que atingirá, no cenário mais favorável, 59% da média histórica. Com isso, a previsão do Ministério é do uso de até 80% das termoelétricas, poluentes e caras. O risco de uma crise de abastecimento com aquela de 2021, quando foi preciso adotar medidas de contenção de demanda, foi afastado pelo governo. A ONS colocará as térmicas para operar, mas não há risco de falta de energia, garantiu o vice-presidente Geraldo Alckmin em reunião com dirigentes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores em Brasília. Talvez não para esse ano, né? Se por um lado as opções de geração e estocagem de energia do sistema elétrico nacional são maiores com o crescimento das opções eólicas e solar, fotovoltaica, por outro, a atividade econômica também é bem maior, porque em 2021 nós ainda sentimos o efeito da pandemia, da Covid. O aumento do consumo cresce desde então e a continuidade do ritmo de recuperação da atividade é certa, salvo uma hecatombe global se ela vir a acontecer. Para se ter uma ideia, em agosto de 2024, segundo a ONS, o consumo médio de energia do país foi de 81,3 megawatts, um aumento de 11% em relação ao ano passado. São aguardados com preocupação o mês de outubro, que nós estamos nele agora, quando cai a contribuição eólica na geração de energia, menos ventos, né? E o horário de pico das 18 horas, quando cessa a geração de energia solar, né? Bom, ainda, né? Porque depois nós vamos ter oferta. Será o momento de testar na prática o quanto a ONS se preparou para os eventuais incidentes como o do ano passado, ocasião em que, segundo especialistas, a falha no sistema de transmissão ocorreu por falta de uma simulação adequada por parte do operador. Simulam em computador todas as possibilidades de defeitos na rede para verificar se ela continuará a funcionar se houver falhas de algum componente. Mas, para simular com precisão, eles precisam de modelos de cada componente da rede. Cada gerador deve ser modelado com precisão para permitir uma simulação acurada, explica Edson Watanabe, professor da COP, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em agosto de 2023, a ONS tinha simulado e nada de grave deveria acontecer. As medições durante o apagão mostraram, no entanto, que os modelos recebidos dos fabricantes dos geradores indicavam desempenho muito diferente do que realmente aconteceu. Os modelos de vários fabricantes estavam errados, diz o Edson Watanabe. A seca afeta o nível dos reservatórios das hidrelétricas. As térmicas custaram 200 bilhões aos consumidores na última década e em um workshop realizado em junho, a direção da ONS, segundo relatos, admitiu que os aerogeradores utilizados não são do modelo previsto e por isso não conseguiu simular os eventuais defeitos na rede. O normal seria a ONS solicitar aos fabricantes que entregassem os modelos corretos, mas ao menos
Dois fabricantes presentes declararam que não vão entregar os modelos solicitados, disseram que é sigilo industrial. O resultado é que a ONS está operando às escuras, né? Voo parcialmente cego no que concerne às usinas eólicas, diz Watanabe. O integrante da Academia Brasileira de Ciências reconheceu a alta competência do pessoal técnico da ONS, mas afirma que sem modelos precisos, essa competência vai ficar limitada, né? Eles são limitados pela incompetência das empresas e não por competência nossa. Não podem prever possíveis problemas e por cautela, o ONS deve estar operando com significativa margem de segurança, possivelmente longe do ponto de melhor custo para nós, os usuários, quer dizer, vai acabar aumentando o custo para ter margem de segurança. Procurado pela Carta Capital, o diretor-geral da ONS, Márcio Rea, não atendeu aos pedidos da entrevista até o fechamento da edição. Segundo Sauer, os episódios recentes da queda de transmissão em Rondônia, Amapá e Ceará revelam uma ausência de transparência sobre o real estado da rede, sua manutenção e capacidade de resposta, assim como aconteceu no fim do ano de 2023 e começo desse ano de 2024 em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, quando as redes de distribuição apresentaram problemas no período de maior consumo de energia. Isso acontece porque a lógica com que as empresas de distribuição e transmissão são operadas busca, acima de tudo, maximizar o retorno para o acionista, né? Que por sua vez pressiona os dirigentes. O governo estuda recriar o horário de verão para aproveitar melhor as usinas eólicas e solares. O professor da USP avalia que o modelo de organização elétrica e energética brasileira em geral está exaurido. A reforma constitucional de 1995 e as leis que se seguiram, incluindo a Lei do Petróleo e Gás de 1997 e os vários remendos que foram feitos em 2004, mantiveram o critério de que poderíamos operar o sistema usando uma filosofia de liberalização total e um programa de computador feito 30 anos atrás, quando os critérios, as tecnologias, a tipologia de recursos e o comportamento da demanda eram substancialmente diferentes do dia de hoje. De lá para cá, acrescenta, houve um permanente esvaziamento da capacidade de formulação de políticas públicas debatidas por técnicos dotados de uma visão de sociedade. Houve, com a liberalização, uma predominância cada vez maior dos interesses de vários grupos e lobbies. Os leilões de energia realizados nos últimos anos, diz Sauer, tiveram critérios de escolha destituídos de fundamentos econômicos sólidos. Leilões baseados nas escolhas de usinas térmicas a partir de 2005, por exemplo, supondo que o custo do combustível seria mais baixo, o que fez com que ao longo dos anos tenham sido gastos 200 bilhões de reais com a queima de combustíveis fósseis. Com 30% disso, nós teríamos feito usinas fotovoltaicas que prescindiriam dessa queima. Para o especialista, o conjunto de más escolhas decorre do fato de que o governo perdeu a capacidade de buscar a otimização do sistema com aumento de confiabilidade e redução de custos globais, para atender aos dogmas do mercado, especialmente dos grupos das termoelétricas. A possibilidade de uma tragédia energética com o racionamento de Sauer é pequena ainda, mas isso não é suficiente para deixarmos tranquilos em razão do papel que o sistema energético tem como indutor de desenvolvimento. Se o Brasil resolve se desenvolver e ganha investimento externo cá para dentro para montar indústrias, etc., aonde que nós vamos ter energia? Quem está perguntando isso sou eu, José Roberto. Está exaurido o potencial do modelo criado nos anos 90 e mantido desde então para planejar e contratar a expansão, fazer a manutenção e a operação. Isso significa que entre governos mais à esquerda e mais à direita, seguiu-se o mesmo patamar exigido pelo mercado. O mercado é forte demais, ele passa por cima de todos os governos, inclusive pelos privatistas e os não privatistas. Então, estão exauridos os papéis do ONS, da ANEEL e o papel pífio que é reservado hoje ao Ministério de Minas e Energia, insuficiente para as suas responsabilidades. O quadro institucional tem que ser alterado e a lógica que nós operamos tem que ser alterada. Isso significa piora a situação dos investidores. Capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. Hidráulica são 107,8 mil. Térmica, 37,3 mil. Fotovoltaica mini geração, 34,4 mil. Eólica, 32 mil. Fotovoltaica convencional, 15,5 mil. Quer dizer, nós ainda estamos na mão da hidrelétrica com esse problema de seca. Segundo
na segunda-feira, dia 16 de setembro, o ministro Alexandre Silveira pediu ao INS um estudo sobre a possibilidade da volta do horário de verão, que poderá ter início em 45 dias. 45 dias seria 15 dias de setembro mais 30 dias de outubro, lá para o mês de novembro. Antes, Silveira quer um levantamento detalhado de toda a capacidade de espaço de energia em cada setor de geração, além do custo decorrente da medida. O horário de verão é uma possibilidade real, diz o ministro, mas ainda está no terreno das possibilidades. Sobre o acionamento das térmicas e o aumento das tarifas, o problema climático atravessado pelo Brasil é sério e o setor energético tem sido o que mais sofre. O professor do Instituto de Economia da UFRJ, Nivaldo de Castro, defende a adoção do horário de verão por induzir o uso mais intenso de energia eólica e solar, porque você tem mais tempo de exposição solar. O sistema elétrico do Brasil precisava de avançar na sua capacidade de dar resposta a uma demanda que não para de crescer. O governo precisa, sobretudo, buscar alternativas para aqueles que têm que decidir no fim do mês se pagam a conta de luz ou compram comida. Então esse texto aparece na edição impressa da Carta Capital sob o título de Velho Fantasma. É do dia 19 de outubro, né, de setembro, mas ela saiu agora finalzinho do mês passado, né, setembro, feita por Maurício Tansual. Bom, gente, então ficamos por aqui. Forte abraço. Obrigado pela sua atenção. Passa esse vídeo para frente. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.